A princesa se vinga com classe após milionário ignorar mendiga negra e a virada choca. No coração do luxuoso palácio oriental, onde os mármores reluziam em um brilho quase sobrenatural, a atmosfera estava carregada de tensão. Amélia, a nova consorte do príncipe herdeiro, caminhava pelos corredores floridos, uma imagem de beleza serena. Contudo, dentro dela, a inquietação pulsava como um tambor ensurdecedor. O recente casamento, que deveria ser um sonho realizado, tornara-se um pesadelo. O olhar desconfiado dos súditos pesava em sua alma. Cada sussurro ao seu redor a deixava mais próxima do abismo da insegurança. E havia a imperatriz. Ela, implacável e manipuladora, fazia questão de que sua presença fosse sentida em cada esquina do palácio. Amélia sabia que não era apenas uma esposa, mas uma peça num jogo mortal, onde todos buscavam a vantagem. O harém, um labirinto de intrigas, era um campo de batalha, e ela sentia-se vulnerável, uma flor delicada entre espinhos afiados. A conexão entre elas era quase inegável, e a acusação de traição caiu como um golpe. Amélia se viu cercada em um mar de boatos e olhares acusatórios. A dor cravava-se fundo como um punhal. E a verdade batia a porta, mas ninguém parecia ouvir. No clímax de sua angústia, a acusação se concretizou. Amélia foi acusada de um crime hediondo. Algo que desonraria para sempre sua família e a do príncipe. Ele dividido em seu amor. As suas promessas e a dívida que tinha com Chunyan navegava em um turbilhão emocional. A pressão nos ombros de Amélia era insuportável. O chão sob seus pés parecia ruir. O que ela jamais imaginou foi que naquela noite fatídica, um segredo obscuro do passado emergiria das sombras, ameaçando arrastar todos com ele. Corações palpitavam no palácio. As luzes dançavam sobre os mármores, refletindo a inquietude dos que aguardavam o desenrolar do drama. As vozes murmurantes dos nobres ressoavam como ecos. Inacreditável! Uma consorte tão... Dizia-me. Outro respondia. Mas e Chunia? Ela carrega o peso de sua história trágica. Qualquer um poderia ter sido o culpado. Um murmúrio crescente percorria os convidados, como um vento frio anunciando a tempestade. As lealdades eram questionadas, e Amélia, com um nó na garganta, se perguntava quem realmente poderia ser confiável em meio a tanta traição. O palácio, uma bela prisão, escondia verdades em cada corredor e sombras em cada esquina. O futuro de Amélia dependia da capacidade de desvendar essas verdades. Ela precisava provar sua inocência e recuperar o amor do príncipe. Mas, ao mesmo tempo, a revelação iminente a deixava inquieta. O que mais o destino poderia lhe reservar? E como a honra da família real se entrelaçaria nesse emaranhado de intrigas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Com o coração acelerado, Amélia encarava o espelho em sua alcova. Ela precisava de força, mas as palavras sussurradas lá fora eram como veneno em sua mente. Suspeitas a precediam por cada passo. O ambiente do palácio parecia pesado, como se as paredes tivessem consciência e a observassem. O que aconteceria se a verdade nunca viesse à tona? Foi quando um ruído abafado irrompeu do corredor. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu abruptamente e um velho conselheiro, com um semblante pálido, entrou. Ele estava ofegante, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Majestade! Algo terrível aconteceu! Sua voz tremia. O príncipe está em perigo! Amélia sentiu um frio na espinha. O que aconteceu? O que você quer dizer? O palácio foi invadido. Um grupo de rebeldes. Eles estão procurando por você. Suas palavras ecoavam como um eco de desespero. Você precisa se esconder. A sensação de ser perseguida não era nova. Só que agora era real. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão repentina fez o chão tremer. O pânico se instalou instantaneamente. Gritos e confusão ecoavam pelos corredores. Amélia não sabia se o príncipe estava seguro, mas uma determinação feroz a tomou. Ela não iria se deixar ser derrotada. De repente, enquanto corria, outra figura surgiu. Chunyan. Sua expressão estava distante, quase assustada. Antes que pudesse reprovar seu rosto familiar, uma expressão de alívio cruzou a face da dama. Amélia, você precisa saber, há algo que eu escondi de você. Antes que pudesse perguntar, um forte estrondo ecoou do corredor. As luzes piscavam e um grito cortante fez Amélia congelar. O príncipe! Gritou Chunyan. E a urgência nas palavras foi como um tiro no peito. Elas se entreolharam, sem dúvida no olhar. Ambas partiram. Enquanto se apressavam através dos corredores, um novo entendimento conectava suas almas. Uma verdadeira aliança se formou. O perigo as unia, e elas estavam determinadas a proteger o príncipe. Mas qual seria o preço disso? A desconfiança ainda permanecia. De repente, outra explosão fez o chão balançar. As janelas se estilhaçaram e o ar foi preenchido com fumaça e gritos. Ali, Chunyan apontou para uma porta que levava às masmorras. Podemos sair por aqui! A adrenalina corria nas veias de Amélia e, movidas pela urgência, ambas entraram nas sombras. As masmorras eram frias, um eco da opressão. No entanto, a luz da próxima sala parecia viva. Ao se aproximarem, um som familiar ecoou. O príncipe! Ele estava preso envolto em correntes. A frustração e a dor eram visíveis em seu olhar. Amélia, você precisa ir! Eles vêm! Disse ele. A voz entrecortada pela dor. Mas antes que pudesse libertá-lo, um movimento nas sombras e alguém surgiu. Era o conselheiro novamente, mas havia algo diferente em sua expressão. Desculpem, meu amor, mas a verdade precisa vir à tona. Ele se virou, revelando um velho amuleto. E a revelação paralisou Amélia. O amuleto era idêntico ao que costumava usar. A conexão agora a golpeou com força. Você é uma traidora? As palavras foram como uma facada. A traição se revelava de formas inesperadas. Como isso era possível? O conselheiro deu um passo à frente. Eu sabia! Sabia que você era como ela. A verdadeira natureza dos seus antepassados está selada neste palácio. É hora de reivindicar seu legado. Amélia sentiu um desespero profundo. As certezas de sua vida começaram a desmoronar.
como poderia confiar em si mesma? A libertação do príncipe agora parecia um sonho distante em meio ao caos. E o que mais iria descobrir? Ela ainda tinha poder? A verdade do seu passado estava prestes a ser revelada. E com isso, seus relacionamentos poderiam desmoronar ainda mais. O que mais estava por vir nas sombras da intriga? Amélia sentiu seu coração disparar, enquanto a revelação do conselheiro ecoava em sua mente. Traidora? As palavras a atingiram como uma tempestade. As correntes do príncipe reluziam nas sombras, e sua mente girava, tentando processar a conexão entre seu passado e aquela acusação cruel. Não, isso não pode ser verdade. Mas a incerteza a consumia. O conselheiro, meio escondido nas sombras, continuou. Você é herdeira de uma linhagem poderosa, uma linhagem que desejou ser interrompida. Ninguém pode ficar no caminho dela. A voz dele feriu como uma espada. De repente, outra explosão ecoou, e as paredes tremeram. O pânico aumentou, e gritos ainda mais altos invadiram o corredor. Temos que ir agora! Gritou Chunyan, puxando Amélia para a porta. Mas a confusão fez com que elas hesitassem. Uma visão aterrorizante foi revelada no corredor. Soldados rebeldes invadiam o palácio, suas armas brilhando à luz das chamas. O chão sob seus pés parecia um campo de batalha, e o ar estava recheado de fumaça. A urgência e o medo tornaram-se amigos, enredando-se na determinação de Amélia. Concentrando-se, Amélia tentou ignorar o que o conselho havia insinuado. O príncipe! Ela não poderia deixá-lo na masmorra. Chunyan, vá! Salve-o! Disse, empurrando a amiga em direção ao seu amor. Mas Chunyan parou. A fúria e a dor começaram a emanar dela. Amélia! Você não entende. Há muito mais em jogo do que você imagina. As palavras de Chunyan eram uma mistura de frustração e medo, e suas feições foram ofuscadas pela fumaça. Antes que pudesse perguntar, um grito cortante do príncipe interrompeu. Rápido! Eles já estão aqui! A adrenalina tomou conta de Amélia. Sem hesitar, ela correu para a porta da masmorra, mas, quando estava a poucos passos, as luzes apagaram. O silêncio a envolveu como um manto pesado. Todos os sons de luta desapareceram, e a escuridão parecia ter vida própria. Desesperada, ela buscou uma saída, mas estava cercada. E agora? O que você vai fazer? O conselheiro apareceu ao lado dela, seus olhos brilhando na penumbra. Você devia ter feito a escolha certa, Amélia. Mas agora, não há mais volta. O tom dele estava carregado de desdém. O coração dela disparou quando uma figura apareceu atrás do conselheiro. Era o príncipe, mas seu olhar estava diferente. Frio, distante. Amélia, você me decepcionou. As palavras foram como um golpe no estômago. Não é o que você pensa. Ela não conseguia acreditar. Eu nunca faria mal a você. Você é uma traidora como os outros, ele retrucou, sem emoção. A dor nas palavras dela arrastou seu coração. O que estava acontecendo? A luta pela verdade se tornara uma batalha interna. A lealdade deles, construída em sonhos e promessas, desmoronava agora na escuridão. Então, uma voz conhecida ecoou das sombras. Cale-se! Ninguém sabe a verdade além de mim. Chunyan emergiu, suas feições contorcidas de raiva e frustração. Amélia, você é a chave para o legado que todos temem. A relação entre as três figuras agora era um emaranhado de traição, amor e ambição. O príncipe hesitou.
como se lutasse contra uma tempestade interna. O que ele sabia? O que mais estava escondido? De repente, uma revelação bombástica irrompeu. Amélia, você não é apenas uma consorte. Você é a herdeira de um trono perdido. Um trono que muitos aspiram. Uma linhagem que causará guerras pelo seu controle. A sombra cresceu ao seu redor e o peso da verdade pareceu afundá-la. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gaguejou, enquanto o chão balançava sob seus pés. O que ela realmente era? O que isso significava para todos eles? A luz fraca iluminou um novo caminho. E com isso, um pavor profundo e inquietante se instalou na sala. As intrigas que a cercavam se revelavam, mas de que adianto? E assim, no meio de toda a confusão e angústia, a pergunta pairou no ar. Como ela poderia proteger aquele que amava ao mesmo tempo em que lutava contra o que estava se tornando? Uma nova era se anunciava, e todos estavam prestes a serem arrastados por um turbilhão que mudaria o palácio para sempre. Amélia sentiu seu coração disparar enquanto a revelação do conselheiro ecoava em sua mente. Traidora? As palavras a atingiram como uma tempestade. As correntes do príncipe reluz. Não, isso não pode ser verdade. Mas a incerteza a consumia. O conselheiro, meio escondido nas sombras, continuou. Você é herdeira de uma linhagem poderosa. Uma linhagem que desejou ser interrompida. Ninguém pode ficar no caminho dela. A voz dele feriu como uma espada. De repente, outra explosão ecoou e as paredes tremeram. O pânico aumentou e gritos ainda mais altos invadiram o corredor. Temos que ir, agora! Gritou Chunyan, puxando Amélia para a porta. Mas a confusão fez com que elas hesitassem. Uma visão aterrorizante foi revelada no corredor. Soldados rebeldes invadiam o palácio, suas armas brilhando à luz das chamas. O chão sob seus pés parecia um campo de batalha. E o ar estava recheado de fumaça. A urgência e o medo tornaram-se amigos, enredando-se na determinação de Amélia. Concentrando-se, Amélia tentou ignorar o que o conselheiro havia insinuado. O príncipe! Ela não poderia deixá-lo na masmorra. Chunyan, vá! Salve-o! Disse, empurrando a amiga em direção ao seu amor. Mas Chunyan parou. A fúria e a dor começaram a emanar dela. Amélia, você não entende. Há muito mais em jogo do que você imagina. As palavras de Chunyan foram uma mistura de frustração e medo, e suas feições foram ofuscadas pela fumaça. Antes que pudesse perguntar, um grito cortante do príncipe interrompeu. Rápido! Eles já estão aqui! A adrenalina tomou conta de Amélia. Sem hesitar, ela correu para a porta da masmorra. Mas quando estava a poucos passos, as luzes apagaram. O silêncio a envolveu como um manto pesado. Todos os sons de luta desapareceram. E a escuridão parecia ter vida própria. Desesperada, ela buscou uma saída, mas estava cercada. E agora, o que você vai fazer? O conselheiro apareceu ao lado dela, seus olhos brilhando na penumbra. Você devia ter feito a escolha certa, Amélia. Mas agora, não há mais volta. O tom dele estava carregado de desdém. O coração dela disparou quando uma figura apareceu atrás do conselheiro. Era o príncipe, mas seu olhar estava diferente, frio, distante. Amélia, você me decepcionou. As palavras foram como um golpe no estômago. Não, não é o que você pensa. Ela não conseguia acreditar.
Eu nunca faria mal a você. Você é uma traidora como os outros. Ele retrucou, sem emoção. A dor nas palavras dela arrastou seu coração. O que estava acontecendo? A luta pela verdade se tornara uma batalha interna. A lealdade deles, construída em sonhos e promessas, desmoronava agora na escuridão. Então uma explosão ensurdecedora ecoou novamente, desta vez acompanhada pelo tilintar de armas e gritos de aliados e inimigos. Amélia sentiu a terra tremer sob seus pés, e tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. E justo quando pensou que tudo estava perdido, uma luz forte cortou a escuridão. Uma figura encapuzada surgiu, suas feições ocultas pela sombra. "Basta!" gritou ele, e sua voz tinha um eco profundo como um trovão. O príncipe congelou, os olhos arregalados. "Você! Não, isso não é possível!" A figura se aproximou, a capa ondulando como fogo. "Estou aqui para acabar com isso. Você não entende o que está prestes a acontecer. A verdade não é o que você pensa, Amélia." Amélia piscou. A voz era familiar, mas o mistério em torno da figura a deixava nervosa. "Quem é você? O que quer dizer com isso?" A figura lentamente, se despindo do capuz. Os olhos brilhantes e conhecidos fixaram-se em Amélia. Seus olhos. Era a mãe dela. "Amélia! Eu sempre estive aqui, nas sombras. Eu fui presa, mas nunca me tornei uma traidora." O choque a paralisou. "Mãe? Mas você está viva! Viva escondida! O legado que você carrega traz não apenas poder, mas também inimigos mortais. Eu sou a única que pode guiá-la, mas agora é hora de decidir. Você lutará pelo seu verdadeiro destino ou permanecerá nesta prisão de mentiras?" O príncipe olhou para a mãe de Amélia, confuso e incapaz de compreender a gravidade da situação. "Mas você não pode confiar nela!" gritou. A tensão no ar ficou insuportável e o conselheiro observava, o smirk em seu rosto, sugerindo que ele sabia mais do que estava revelado. A cada segundo, Amélia se sentia despida de certezas. O que mais estava escondido? Qual verdade estava prestes a ser exposta? E o que significava o retorno de sua mãe para todos eles? A batalha que se aproximava não era apenas física, mas uma luta pelo próprio eu. Amélia sentiu a tempestade crescendo, o peso da escolha esmagador. Olhou para o príncipe, depois para a figura familiar à sua frente, e um caleidoscópio de emoções passou pelo coração. O que ela faria a seguir determinaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. E naquele momento, a próxima decisão ameaçava mudar tudo. Talvez até mesmo as alianças que ela pensou serem sólidas. Amélia sentiu a tempestade crescente dentro de si. As palavras da mãe ecoavam, e ela lutava para reagir. O coração batia como um tambor, acelerando a cada segundo. "Mas você foi considerada traidora!" A mente dela se agitava, cheia de perguntas. O príncipe parecia perdido, sua raiva se misturando à confusão. "Eu não sou a traidora, Amélia," a mãe respondeu, um brilho feroz nos olhos. "Eu fui enganada. Eles tentaram me silenciar, e isso inclui você." A revelação a deixou paralisada. Como assim? Enganada? A realidade de tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Antes que pudesse formular uma resposta, o conselheiro avançou, um sorriso maligno no rosto. "Ah, da escuridão. Mas o que você não entende, Amélia, é que a linhagem não lhe pertence só porque sua mãe é uma exilada. O trono a que aspiramos não será seu. Nunca."
O príncipe fixou o olhar no conselheiro, esboçando uma reação. Havia tensão no ar. E foi nesse momento que o chão desapareceu debaixo de todos. Uma explosão colossal sacudiu a fundação do palácio. Estilhaços de pedra e cal se espalharam como fervura, enquanto gritos ecoavam por todos os lados. "Ha, people, sigam-me!" gritou Chunyan, puxando Amelia para a frente. Mas Amelia estava presa entre as revelações. A mãe, o conselheiro, o príncipe, tudo parecia um jogo cruel. Assim que atravessaram a porta, uma onda de calor intenso os envolveu. Fumaça e chamas inundavam o corredor. O som do caos era ensurdecedor, mas um grito acima de todos se destacou. Amélia! Era o príncipe. Ele estava cercado. A cena atravessou o peito dela como um punhal. Prisioneiro, apanhado na confusão, desamparado. Ele a olhou com desespero e a expressão em seu rosto a fez duvidar de tudo. "Você precisa ir, eles vão nos pegar!" Enquanto Chunyan e a mãe de Amélia tentavam abrir caminho, ela hesitou, presa em sua própria incerteza. Um movimento à sua direita chamou sua atenção. O conselheiro, que ela pensou estar perdido na fumaça, agora estava mais perto. Um brilho de triunfo em seus olhos. Eu sempre soube que este dia chegaria. O retorno da herdeira. Amélia não podia acreditar. Você sabia de tudo isso? De sua verdadeira natureza. Suas palavras saíram em um sussurro. O trono a que eles se referem não é apenas o de você, mas o de um poder ancestral. O tesouro que lhe foi prometido é muito mais valioso do que este palácio. E é hora de você fazer sua escolha, Amélia. Naquele instante, tudo mudou. O príncipe, consumido por terror, gritou: "Não escute! É uma armadilha!" Mas o olhar da mãe de Amélia aprendia, como se tudo se amarrasse em um destino além de sua compreensão. Então, algo no olhar do conselheiro piscou com malícia. Ele estendeu a mão e, com um movimento abrupto, ativou um artefato escondido. Uma luz brilhante invadiu o corredor e um portal começou a se formar. "Este é seu chamado, Amélia!" A mãe gritou, mas ela hesitava, lutando contra a urgência que despontava. Essa nova realidade não se encaixava. O príncipe gritou novamente, mas a intensidade do momento. O conselheiro esboçou um sorriso triunfante, os olhos brilhando de expectativa. Era uma escolha entre dois mundos. Então, antes que pudesse decidir, um estrondo final sacudiu o lugar. O portal se expandiu e a fumaça densa puxou-os, como se sua existência estivesse em jogo. Com um último grito de desespero, o chão se partiu sob seus pés e tudo se tornava uma confusão de luz e trevas. Inesperadamente, um grito cortante reverberou pelo ar, e um corpo foi arremessado em sua direção. Chunyan caiu, revelando a traição que a cercava. "Você não pode confiar nela!" gritava, enquanto a sombra de uma verdade mais profunda se aproximava. E então, com um último clarão, tudo escureceu. Amélia, presa entre dois mundos, pensou: o que realmente é verdade? O que perdi? A escuridão parecia ter vida própria, envolvendo Amélia em um manto pesado. Sua mente girava como um redemoinho. Antes que pudesse respirar, o portal começou a puxá-la, mas foi interrompido por um grito que estalou no ar, como um trovão. "Não, Amélia! Não!" Era Chunyan, com lágrimas nos olhos, estendendo a mão, desesperada. "Amélia, você precisa saber a verdade. Ele não é quem você pensa.
A expressão dela era de pura angústia, e Amélia sentiu um aperto no peito. O que mais havia para descobrir? O conselheiro riu, um som gélido que cortou o caos. A verdade? Você ainda acredita nas palavras dela? Ela é a razão para sua queda. Você não vê? O príncipe estava atrás de Chunyan, sua expressão uma mistura de confusão e medo. Amélia, você não pode confiar nela. Ela é uma espiã. Amélia congelou. O que estava acontecendo? O príncipe, a mãe, Chunyan. Todos pareciam rendidos a uma tela de mentiras e segredos. O caos do palácio parecia distante, mas o perigo estava próximo. Impulsivamente ela se virou para Chunyan. O que você sabe? Sobre o seu passado? Sobre você? Os olhos de Chunyan brilhavam. Você não é apenas uma consorte, Amélia. Você é parte de algo muito maior. A linhagem que foi negada e uma verdade que eles querem esconder. Amélia hesitou, sentindo-se tensa. Como assim? O que você está dizendo? Chunyan respirou fundo, sua voz baixinha. Você é parte de uma união ancestral entre duas famílias rivais, a linhagem do trono verdadeiro. A mãe que você acreditou estar morta, ela é a chave para tudo isso. O coração de Amélia disparou. E você sabia? Por que não me contou antes? A raiva misturava-se à confusão. Porque eu tinha medo de que você não fosse forte o suficiente para aguentar, Chunyan confrontou, a tensão palpável. E eu também pensava que poderia ser você, que poderia ter um futuro aqui. Nesse instante, outro grito cortou o ar e um som pesado se aproximou. O conselheiro sorriu de forma inquietante. Ah, a cena se desdobra como um palácio de cartas. Você nunca percebeu, Amelia? Chunyan não está aqui para ajudá-la. Ela é a ligação com o que há de mais sombrio nesse legado. Todo o ambiente parecia tremer e a fumaça os envolvia. Amelia olhou para Chunyan, a dúvida crescendo dentro dela. É verdade? Você está do lado deles? Uma lágrima deslizou pela bochecha de Chunyan, mas suas feições eram resolutas. Não, eu lutei por você, mas você precisa entender. A verdade pode ser dolorosa, mas é necessária. O príncipe angustiado interrompeu. Amelia, não escute! Você deve me confiar. Não posso deixá-los levar você. Mas a voz do conselheiro ecoou, poderosa. Não existem amigos aqui, príncipe. Você e sua amada estão fadados à ruína. O que você não sabe é que quem sempre esteve em jogo é você. Antes que pudesse reagir a essas palavras, um barulho devastador irrompeu do fundo do corredor. Um ser encapuzado emergiu da fumaça, seu olhar intenso e penetrante. Basta! Rugiu, fazendo todos pararem em seco. Amélia ficou paralisada. A figura se aproximava, revelando pela primeira vez seu rosto. Era seu próprio pai. Pai? O choque a atingiu como um soco no estômago. Mas você não está, ele respondeu, afirmando cada palavra como se estivesse sentindo o peso de cada lembrança. Você precisa entender, Amélia. Existimos para proteger você de uma maldição que você ainda não percebeu. Um grito cortante ecoou, e todos pareciam estar em estado de alerta. A verdade agora estava virando cada vez mais sombria. O conselheiro riu, e o príncipe a olhou, seus olhos cheios de confusão. Isso não pode ser verdade. É hora de você saber, Amélia. O pai dela continuou, ignorando o tumulto ao redor. O que seu coração sente, isso pode ser sua queda. Um novo silêncio caiu, então a decisão convergiu. Como Amélia poderia juntar tudo isso? Família, traição, amor e o abismo que se abria sob seus pés. Em meio de todas essas mudanças, a pergunta se instalou: quem realmente era ela? O que significava tudo isso para o futuro que tinham pela frente?
enquanto tudo parecia prestes a colapsar. A única certeza era que cada escolha poderia custar percas irreparáveis, e as sombras se aproximavam, ameaçando engolir tudo. Amélia sentiu a pressão crescente ao ouvir as palavras do pai, e sua mente estava em uma batalha feroz. "Você está vivo?" perguntou, a incredulidade marcando cada sílaba. Os ecos da verdade se multiplicavam ao seu redor, e o caos do palácio desmoronava como um castelo de cartas. Seu pai, alguém que ela havia considerado perdido para sempre, estava bem ali diante dela, e com ele uma nova camada de segredos. "Eu sempre estive." A intensidade em seus olhos era inegável, mas a confusão tomou conta de Amélia. O príncipe, ainda cercado por soldados rebeldes, olhava de um para outro como se estivesse preso. "O que isso significa?" "O que você está falando, pai?" "Significa que seu destino não é este palácio. Esta vida de sombras e traições. Você é a herdeira de um trono que foi desprezado. Mas nossa família nunca o esqueceu e os inimigos estão perto. Precisamos ir! Agora!" A determinação na voz dele cortou a névoa da dúvida. Mas antes que pudesse entender, o conselheiro riu, um riso que ecoou nas paredes. "Podem tentar se esconder, mas a verdade sempre vem à tona, não é mesmo?" O olhar dele dançava entre eles, e as chamas atrás dele continuavam a dançar. "O que você não sabe, Amélia, é que além da linhagem, o que realmente importa é o poder que você pode controlar." E nesse instante, tudo mudou. Uma explosão feroz estourou na porta atrás do conselheiro. O ruído foi ensurdecedor, e um novo grupo de rebeldes invadiu o corredor em um frenesi. As luzes piscavam, a fumaça espessa se espalhava, sufocando o ar ao redor deles. O príncipe gritou: "Amélia, corra!" Mas o pânico pulsava em seus corações. "Amélia!" A mãe dela estendeu a mão, mas o caos estava lá, cercando-os como uma tempestade avassaladora. O conselheiro aproveitou a confusão para se mover, rápido como uma serpente. Ele sacou uma adaga reluzente e girou em direção à mãe de Amélia. "Você não vai fugir novamente!" gritou, avançando. "Não!" O grito de Amélia ecoou, e em um impulso, ela se lançou na frente dela. O golpe veio, mas algo surpreendente a envolveu. O amuleto que seu pai segurava brilhou e, num instante, um escudo de energia se formou ao redor deles. A adaga ricocheteou e a imagem do conselheiro distorceu em agonia. Todos pararam. A cena caótica ficou suspensa no tempo, enquanto o poder que Amélia nunca soube que tinha despertava dentro dela. A calorosa luz emanava, limpando a escuridão de um modo que trazia à tona a verdade mais sombria de todas. Você estava esperando por isso?" O pai dela parecia em choque, e a voz tremida da mãe se misturou ao caos. "Sim, assim como eu sempre soube de você", respondeu, olhando para Amélia com uma emoção intensa. "Você é o que eles mais temem, a força da nossa linhagem." E naquele momento, um silêncio de raio caiu sobre o palácio. Cada ser presente percebeu que o rumo da batalha havia mudado. A energia que envolvia Amélia transformou-se em uma onda, e aquele que sempre foi traidor agora estava exposto. O conselheiro, antes tão poderoso, agora tremia de medo, cercado por um temor que nunca sentira antes. A sombra do arrependimento cruzou seu rosto, e ele tentou recuar, mas era tarde demais. Você não pode!" Ele gaguejou, mas a verdade estava diante de todos. Do alto da força de Amélia, o príncipe se adiantou. "Então, você era a chave para tudo isso, não era?" O olhar dele era uma mistura de admiração e confusão, e ela sentiu um nó apertar seu coração. E então,
Você estava mentindo para mim? Não, eu só queria proteger você. As palavras quebraram como cristal ao sair de seus lábios. Mas o instante foi interrompido por um grito agudo que partiu o ar. Era Chunyan. Vocês não entendem. O verdadeiro inimigo está entre nós. Ela, em meio à fúria e à confusão, revelou um segredo devastador. Eu sou a traidora que não escolhi ser. Meu verdadeiro nome não é Chunyan. É Zafira. E eu fui enviada para tomar o lugar dela. O quê? A revelação cortou o ar com a lâmina de um punhal. Amélia ficou paralisada. A lealdade que acreditara ter era construída sobre uma mentira. O mundo dela estava em frangalhos. As alianças que se estabeleceram agora estavam em ruínas. E enquanto todos lutavam contra as consequências, uma nova sombra se aproximava, insinuando-se no ar. E enquanto as chamas consumiam o palácio, a verdade mais dolorosa, splash de um futuro incerto e aterrador, se desenrolava. Não apenas Amélia, mas todos ao seu redor estavam prestes a serem arrastados para um conflito que ninguém poderia prever. O que mais estás escondido entre as prumas da traição? A única coisa que eles podiam fazer agora era se preparar para o que estava por vir. Amélia sentiu a realidade desmoronando ao redor dela. A revelação de Chunyan não era apenas um choque. Era como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Chunyan, ou melhor, Zafira! As palavras saíram como um sussurro. O que você fez? Zafira manteve o olhar firme, mas Amélia podia ver o medo em seus olhos. Sinto muito. Estava presa entre duas lealdades. Mas isso não é tudo. Há algo que você precisa saber sobre a verdadeira traição. Mas antes que Zafira pudesse continuar, o conselheiro, ferido e furioso, esboçou um sorriso cruel. Você não entende, sua maluca. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. O verdadeiro poder não se revela na linhagem, mas na escolha que você faz, Amélia. Um novo barulho cortou o ar. O telhado do palácio desabou em um pedaço, chacoalhando o local. Uma onda de poeira e entulho o cercou, e Amélia se sentiu completamente perdida. A tensão aumentava, sua respiração acelerada. Rápido! Todos vocês para fora! Gritou seu pai, puxando-a para longe do colapso iminente. A pressão estava insuportável. Os gritos se misturavam ao barulho ensurdecedor enquanto as chamas dançavam. As paredes pareciam se fechar, cada arranhão e ruído vibrando com a urgência da luta. O príncipe, ainda confuso, finalmente encontrou seus pés. Amélia! Ele a chamou, seu olhar inquieto. E no meio da confusão, ele estendeu a mão. Ela hesitou. Mas antes que pudesse decidir, Zafira se lançou à frente. Pare! Não vá! E então, como se estivesse repleta de uma força desconhecida, uma onda de poder emitiu-se do amuleto que Amélia carregava. O brilho ofuscou os presentes e algo mudou no ar. A luz se intensificou e, num instante, Zafira simplesmente desapareceu. Uma onda de choque percorreu a sala enquanto todos se viraram, sem saber o que havia acontecido. Zafira! Não! O grito de Amélia ecoou, mas não havia vestígios dela. Era como se a própria sombra a tivesse engolido. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, seguidos de murmúrios perplexos.
O conselheiro, agora desesperado, olhava para onde Zafira estivera. Isso não era o que estava planejado. Ele começou a retroceder, seu poder diminuindo a cada segundo. Os outros sequer se moviam, presos numa mistura de assombro e surpresa. O que você fez com ela? O príncipe exigiu, avançando, seus olhos ardendo de raiva. O conselheiro, agora com medo, tentou balbuciar palavras. Eu não tive controle. Ela era a chave. Amelia, ainda em choque, sentiu um aperto no estômago. O que você quis dizer com traidora? O que mais está escondido? Essas palavras pareciam ecoar em um abismo, lançando uma sombra sobre o que imaginara ter descoberto. No meio do caos, algo começou a sussurrar em sua mente. Era a lembrança da ligação com sua mãe, a força que flui através dela. Instintivamente, Amelia ergueu o amuleto, e uma corrente poderosa surgiu do centro, envolvendo todos em uma aura brilhante. Não posso ficar aqui parada. Eu preciso descobrir a verdade. O poder ressonava como um tambor, pulsando junto com seu coração. Mas antes que pudesse dar um único passo adiante, a verdadeira reviravolta aconteceu. O céu acima dele se dividiu, revelando um portal que se abriu com uma luz ofuscante. Os ventos espancaram seu rosto, enquanto uma figura sombria se revelou, através do brilho intenso. Era um homem alto, encapuzado, com uma presença que parecia absorver a própria luz. Então, ele falou: "Você finalmente chegou, Amélia, a herdeira do que foi perdido. E agora a escolha é sua: permanecer entre eles ou juntar-se a mim no domínio verdadeiro." Amélia sentiu seu coração parar. O mundo, as pessoas ao seu redor, tudo parecia girar. O que ele estava dizendo? Quem era aquele homem? E por que ela sentia como se os laços que sempre foram verdadeiros agora estavam sendo testados? "Quem é você?" gritou, sua voz tremendo com a intensidade da dúvida. O príncipe a olhou, sua expressão variando entre alívio e temor, e a questão pairou no ar, carregando o peso de um futuro incerto. Amélia estava agora em uma encruzilhada, e cada escolha poderia mudar tudo. Apenas um passo, e tudo o que conhecia poderia ser virado de cabeça para baixo. E aquela sensação de uma nova ameaça se aproximando deixava o ar pesado. O que mais estava prestes a ser revelado? Amélia sentiu a pressão crescente ao ouvir as palavras do pai, e sua mente estava em uma batalha feroz. "Você está vivo?" perguntou, a incredulidade marcando cada sílaba. O caos do palácio desmoronava como um castelo de cartas, e agora, diante daquele homem que havia considerado perdido, tudo parecia confuso. "Estava em exílio por sua causa", ele respondeu, seu tom grave carregando o peso de cada palavra. Amélia olhou para o príncipe, aflita. Havia tanto medo nos olhos dele, refletindo a mesma incerteza que lhe atormentava. "O que isso significa? O que você não me contou?" Uma onda de barulho os rodeou, quando as paredes começaram a ruir mais uma vez. O conselheiro, que parecia preocupado com a própria segurança, ainda mantinha um sorriso de desdém. "Olha como o destino age rapidamente. Aqui estamos, em meio a essa confusão, enquanto você, Amélia, ainda hesita. O que você escolhe?
Permanecer na incerteza ou o poder que sua linhagem oferece? Das sombras do portal, uma nova figura emergiu. Era uma mulher, com um vestido escuro e um olhar preenchido de determinação. Ela se pôs diante deles. "O que você fez, pai?" Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Estava tudo às sombras do que está por vir. O plano já estava muito além do que vocês imaginavam. Amélia ficou atordoada. "Quem é você?" As palavras saíram como um sussurro trêmulo. O vazio na sua estômago crescia a cada revelação. "Eu sou Maris, a verdadeira traidora, e a irmã que você não sabia que tinha." O impacto da revelação a atingiu com a força de um soco no estômago. Como assim? Maris, a irmã perdida? O que mais havia sido escondido dela? Mas isso não faz sentido. Você! Amélia não conseguia terminar a frase. A confusão a envolvia como uma névoa densa. O príncipe a observava, sua expressão misturando um sentimento de traição com a inevitável conexão familiar. "Se você é quem diz que é, então o que está buscando aqui?" Maris não hesitou. "Estou aqui para reivindicar o que é meu por direito." O olhar dela era penetrante, repleto de uma intensidade quase sobrenatural. Enquanto falava, o amuleto que seu pai segurava começou a brilhar intensamente, pulsando em resposta ao poder que emanava dela. Amélia sentiu uma onda de energia percorrendo seu corpo. "Você é a herdeira, mas também o fio que une as trevas." O conselheiro sempre esteve controlando tudo, querendo manipular ambos os lados. Maris declarou, desafiando aqueles que a rodeavam. "E agora, aqui estamos, em um campo de batalha, e o jogo de poder apenas começou." O conselheiro soltou uma risada nervosa. "Você é apenas uma sombra de quem foi um dia. O que pode fazer contra isso?" Mas sua confiança vacilava, e Amélia percebeu que o medo estava se infiltrando em suas palavras. No entanto, uma nova faceta daquela situação ameaçava avassalá-los. A verdade sobre a linhagem de poder. E enquanto todos ali estavam focados na figura da traidora e nas implicações da revelação, uma explosão nauseante ecoou pelo corredor. As paredes começaram a desmoronar novamente, e o caos reinou. "Rápido! Todos para fora!" gritou o pai de Amélia, puxando-a. Mas ela estava paralisada, absorvendo o que Maris havia revelado. "Amélia, precisamos sair! Agora!" O príncipe a apanhou pela mão, a puxando para frente. Mas seu coração ainda estava em conflito. Para quem ela deveria ir? Seu príncipe, o único que havia amado? Ou uma irmã que até então era uma estranha? E então, o que ninguém esperava aconteceu. Uma luz intensa irrompeu da palma de Maris. Um poder explosivo que uniu a sala em um clarão ofuscante. Todos cederam ao brilho. E em um piscar de olhos, a situação mudou radicalmente. Quando a luz se dissipou, o conselheiro estava estirado no chão, sem vida. O que havia acontecido? A verdade chocante era que Maris não apenas havia se revelado como irmã, mas também como um ser de imenso poder, capaz de eliminar qualquer opositora. Enquanto o ar ficava pesado com suas decisões, Amélia não pôde evitar a pergunta que agora ecoava em sua mente como um tambor. O que mais ela não sabia sobre sua família? E o que esse destino reservado a ela
realmente significava. O palácio desmoronava ao redor deles, enquanto a nova realidade os acorrentava a uma verdade devastadora. Que futuro esperava por eles em meio a tantas revelações? Enquanto as sombras se aproximavam, o verdadeiro combate apenas estava começando. Amélia sentiu o chão tremer sob seus pés. O amuleto brilhava, pulsando como se tivesse vida própria, enquanto a sala ao redor dela se desfazia em ruínas. A revelação da irmã a atingiu como um relâmpago. Cada palavra ressoando em sua mente. Você é parte de uma linhagem poderosa. A verdade estava diante dela, mas as peças do quebra-cabeça ainda não se encais. Amélia, precisamos fugir. Agora! A urgência em sua voz despertou algo dentro dela, mas seu coração ainda estava perdido em meio às sombras que a cercavam. Mas e Maris? Amélia perguntou, a voz trêmula. E Zafira, o que aconteceu com ela? A adrenalina pulsava em suas veias, e as faíscas do poder despertado dentro dela ainda faziam eco. Ela não pode nos impedir. O que importa é que agora você sabe quem realmente é. O pai dela gritou, puxando-a pela mão, enquanto as paredes começavam a desmoronar. O conselheiro, agora preso entre as sombras e a fúria do poder, hesitava. O olhar dele, antes altivo, agora se enchia de pavor. Eu não ia deixar você escapar. Precisamos acabar com isso, Amélia. Amélia sentiu que a decisão estava em suas mãos. Ela era escolhida, a herdeira de um poder ancestral. Mas qual poder? O que ela realmente desejava? No meio da confusão, uma ideia a atravessou como um clarão. Não! A escolha não é dele, é minha, e eu não vou mais ser controlada. Com isso, ela ergueu o amuleto e uma onda intensa de energia começou a emanar dele. Os rebeldes, os escombros, os gritos, tudo ao seu redor pareceu parar. A luz brilhou intensamente, e em um instante ela viu uma visão de seu futuro. Uma nova era de paz iniciando, mas também de conflito. O poder era dela, mas exigiria uma escolha difícil. Amélia, o que você está fazendo? O príncipe gritou, mas o som foi abafado pela luz que cresce, e em uma fração de segundo, Sutton. A sala foi iluminada por um brilho dourado, algo que afastava tudo que era mal. O peso das mentiras e traições se dissipou, e então tudo ficou em silêncio. Quando a luz finalmente se apagou, Amélia olhou ao redor. O palácio estava de pé, mas a atmosfera mudara. Havia uma calma estranha. O conselheiro estava caído, derrotado pela própria ambição. Maris não estava em lugar nenhum, e de alguma forma a verdade havia prevalecido. O que aconteceu com ela? Amélia olhou para o pai, que parecia tão perdido quanto ela. Ele sacudiu a cabeça, os olhos distantes. Eu não sei. Ela se perdeu em suas próprias escolhas. O príncipe se aproximou, hesitante. Você o fez, não foi? O poder é seu agora. Ele olhou para o amuleto em suas mãos, admirado e nervoso ao mesmo tempo. O futuro parecia compassivo, mas ela sabia que a luta ainda não acabara. E agora? Perguntou Amélia, o coração pesado. Que faremos com isso?
Ele segurou suas mãos delicadamente. A batalha por seu legado não acabou, mas nós lutaremos juntos. Você não está sozinha. E naquele momento, ela se sentiu mais forte. O poder do amor e da amizade a envolveu. Então um novo desafio se pôs à frente. A ideia de um legado. Uma batalha pela liberdade do que é certo. A paz se dissipava. Mas Amélie entendia que teria um papel em moldar o mundo. A jornada apenas começava. Estamos prontos? Ela perguntou. Olho no olho do príncipe e do seu pai. Uma nova família emergindo no horizonte. O que mais poderia acontecer? O poder verdadeiro não estava apenas na linhagem, mas nas escolhas que fariam. A luz do sol ainda brilhava fora, simbolizando um novo começo. Mas um mistério ainda permanecia. O que havia acontecido com Maris e o que mais estava reservado para o futuro? E ao voltar para o palácio, uma sombra no fundo de suas mentes lembrava as consequências que viriam. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. É o momento de demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho intrigante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e faça parte dessa comunidade incrível. Sua participação faz toda a diferença.